Olá, vamos então aqui para as dicas importantíssimas para você que está recebendo o seu apartamento, você está recebendo a sua casa e você passou aquele período de pagamentos, de intermediárias, de entradas, de anuais e tudo mais, e chegou a hora da construtora chamar você para você então fazer a vistoria do seu apartamento. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para você de como vocês devem olhar e avaliar os aspectos de funcionalidade do seu apartamento novo, porque é um processo legal você fazer a aprovação das funcionalidades do seu apartamento no momento que você o recebe. Então você tem que ficar atento a alguns detalhes, porque se você não observar esses detalhes na primeira vistoria que você faz no apartamento, depois você não vai conseguir que a construtora resolva com facilidade os eventuais problemas que você possa encontrar no apartamento no momento que ele ficar pronto, além do aspecto de limpeza e tudo mais. A princípio, essa vistoria ela é agendada num dia e horário que a construtora marca com você e com outros clientes. Eles então recebem você com um engenheiro, um arquiteto ou alguém responsável por essa parte. E você precisa lembrar, tem que ficar claro para você, que essa pessoa que vai te receber lá, ele não presta serviço para você. Ele presta serviço para a construtora. Então, ele vai te falar uma série de coisas relativas ao imóvel, mas você precisa filtrar isso e quando você vai fazer essa vistoria, você já precisa ter o conhecimento básico técnico dessa avaliação. Existem empresas hoje de engenharia, de arquitetura, que cobram para fazer essa vistoria para você. Você dá um valor para eles, eles vão até lá e eles fazem essa avaliação técnica do apartamento, mas eu acho que é um custo que você não precisa ter, a menos que o apartamento que você está comprando na planta seja um apartamento de 3, 4, 5 dormitórios que tenha muitos itens embarcados na unidade, porque aí você vai precisar de um conhecimento muito técnico para avaliar todos os aspectos. Mas um apartamento de 2 dormitórios, um dormitório, um quarto e cozinha, um estúdio, etc., não vejo a necessidade de você contratar um profissional para fazer essa vistoria para você. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Então, se o seu apartamento é muito grande, realmente tem muitos detalhes de lazer, enfim, muitos itens embarcados no seu apartamento, convém que você contrate um profissional, porque ele vai te ajudar nisso. Mas se o seu apartamento é pequeno, você mesmo pode fazer a sua vistoria e então ter a certeza que você está adquirindo um apartamento espetacular dentro das especificações que estão constando no memorial descritivo. E com certeza você deve ler ele ao longo, após a sua compra e durante esse período de construção, tá? O memorial descritivo é um documento que constam todos os materiais que serão aplicados na construção do seu apartamento, desde aplicação de revestimentos, piso, vasos, toda a linha de torneiras e tudo mais. E nesse momento da vistoria, você vai comparar essas informações que estão no memorial descritivo com o que está sendo entregue no apartamento, para ter a certeza de que você não está sendo lesado de nenhuma forma. Os memoriais descritivos, eles mostram materiais que podem ser substituídos por materiais de mesma qualidade no momento da construção. Então, se está dizendo lá uma marca X e quando está instalado você vai verificar que é outra marca, se ela for marca equivalente, que tem a mesma qualidade, então isso não é motivo para você criar nenhuma restrição na vistoria do apartamento. Então eu vou começar por onde normalmente se começa, que é pela cozinha. Quais são os itens que você deve começar a avaliar para ter certeza que está sendo entregue o apartamento exatamente do jeito que você
merece. Então, normalmente a cozinha e as áreas molhadas têm itens que são principais de torneira, cubas e ralos. São observações que você tem que ter. Principalmente ligando as torneiras e verificando se há vazamento na parte de baixo. E você também verifica a pressão das torneiras nesse momento, que é muito importante você avaliando isso. As torneiras e também os ralos e o sifão de saída de água, tanto da pia como do tanque, a queda d'água que tem que ser direcionada para o ralo, para ver se não está acumulando água em lugares diferentes. Você também tem que testar as tomadas elétricas da cozinha, se a energia estiver ligada. Na maioria das vezes não está, então você pode deixar uma observação na vistoria quando você assina de que não havia energia para que você testasse as tomadas. Então, com isso, se surgir algum problema elétrico de falta de energia em alguma tomada, você vai ter a garantia da construtora para fazer esse reparo. Você também tem que avaliar o teto para verificar se há vazamentos de água, manchas de bolor, alguma coisa que possa estar vindo do apartamento de cima. E tem que avaliar também a pintura e avaliar se os azulejos, o backsplash, que é esses azulejos que ficam em volta da pia, para ver se eles estão se eles têm algum barulho oco, alguma coisa assim que possa futuramente gerar uma queda de revestimento ou alguma coisa desse tipo. Esses são os principais itens que você vai avaliar então na cozinha, tá bom? Então vamos passar agora para o banheiro. No caso do banheiro, aqui é lógico, eu coloquei uma pia que é uma pia de granito estilizada. Normalmente você vai encontrar pias comuns. Esse tipo de pia, por exemplo, é muito difícil você verificar se tem vazamento na parte de baixo, a menos que a água esteja caindo no chão. Então você pode ligar a torneira e verificar se está havendo algum vazamento na parte de baixo. E se você tiver acesso ao sifão, você vai verificar se tem vazamento no sifão. A mesma coisa, um outro item que você deve observar nessa sua avaliação é se a descarga, se for desse tipo de caixa acoplada ou se for aquele tipo de válvula, se está causando algum vazamento. Então você aciona a descarga, verifica, espera ela concluir o processo. É muito importante você fazer isso. Observe também o fluxo de água no ralo da área reservada à área de banho. Você pode usar bolinhas de gude. Tem muitas pessoas que estão usando bolinhas de gude, só que depois que você espalha aquele monte de bolinhas de gude, dá muito trabalho para você retirar. E tem muita gente que leva um balde, que eu acho que também é interessante, para você encher e jogar ali na região de banho, né? A região de ralo do banheiro, e verificar se a água está correndo para o ralo, que é o mínimo necessário para que você tenha um banheiro sempre seco, não precisa estar passando pano o tempo todo. Isso é um fator que a construtora tem que entregar com essa funcionalidade funcionando legal, senão não vai ser bom para você. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora. É um pouco mais caro, digamos assim, mas muitas construtoras hoje estão aplicando esse tipo de ralo que vocês veem aí, que na verdade é uma peça de cerâmica que ela já vem com essa cava, com esse rebaixo aí, que faz com que a água realmente acerte o ralo. Porque eu vou ser muito sincero com vocês, existem excelentes pedreiros, excelentes profissionais azulejistas que fazem essa queda de água um negócio espetacular, extremamente funcional, e é muito bonito de se ver você tomando um banho e a água correndo para o ralo direitinho. Em contrapartida, quando a água corre para o lado oposto do ralo,
você tem uma sensação horrível de que alguma coisa deu muito errado e não é uma sensação boa. Então, observe isso quando você estiver avaliando o seu apartamento, porque com certeza esse é um fator que vai incomodar muito você ao longo dos anos, se você perceber que a água não está correndo para o ralo. Ok? Observe também manchas de mofo nas paredes, eventuais vazamentos de água no sifão. Ligue a pia, enche ela d'água, se tiver uma tampinha, depois solte de uma vez e observe se está pingando água na parte de baixo. E vá anotando quando você descobrir que alguma coisa não está adequadamente acertada. Muitos construtores já entregam a parte de teto com rebaixo de gesso e às vezes com spots de luz e tal, mas a maioria entrega com os fios à mostra e a sanca pronta, etc. Observe o teto de cada ambiente, seja dos quartos, dos banheiros, da cozinha, etc. E observe se tem o rebaixo que estava constando na hora que você comprou o imóvel, se ele está certinho instalado, se não tem nenhuma rachadura, se os fios estão devidamente instalados e se, principalmente, tem algum tipo de vazamento, mofo, bolor no teto, que pode indicar vazamento do apartamento superior. Então, essa observação é muito importante, tá? No caso da pia, como já foi falado, observe que você pode encher a cuba. No caso aí é um tanque, né? Que é um tanque paralelo. Você pode encher. Normalmente não vem esse gabinete de pia, então você pode olhar por baixo, verificar se há algum vazamento. Porque se você instalar um gabinete de pia numa pia ou num tanque que esteja vazando, você vai ter um prejuízo, porque essa pingação, essa umidade vai estragar o móvel, fazendo com que você perca dinheiro e perca a sua paciência, que é realmente algo que incomoda muito. Então, procure sempre fazer essas análises, tá bom? Então, fique atento a esses detalhes aí quando você estiver avaliando a sua unidade. Porque você pagou caro por esse apartamento, então você precisa estar ciente de que tudo está funcionando plenamente. E um detalhe, quando você está analisando esses detalhes e por algum motivo surja um problema, você tem que mencionar para que o construtor possa resolver. Algumas questões simples, eu verifico que quando há algum problema simples nessas vistorias, na mesma hora eles têm um preparo para resolver essas questões imediatamente. Ou seja, você não precisa reprovar o apartamento. Um vazamento, por exemplo, de pia pode ser resolvido na hora. Detalhes que podem ser resolvidos na hora, um ajuste de porta, algum detalhe na janela, alguma coisa que surja, algum problema que surja na hora, você pode solicitar que a construtora resolva na hora o problema, sem que você tenha que reprovar a vistoria, porque quando você reprova a vistoria, automaticamente acaba atrasando a entrega do seu apartamento e você pode ter um prejuízo com isso, principalmente se você estiver no caso, pagando um aluguel, por exemplo, esperando para o apartamento ficar pronto, e lembrando que você ainda terá a fase de mobiliar, de cuidar do apartamento, de deixar ele pronto com os móveis tal, para que você faça a sua moradia. Então vamos lá. Outro item que você deve avaliar nessa sua vistoria
é a questão das janelas. Observe bem, sempre prédios, eles têm uma exposição maior das janelas, principalmente ao longo da fachada, porque chove, pinga água, escorre água pela fachada. Muitas vezes a chuva também ela vem num ângulo de ataque que pode bater nas janelas diretamente. E muitas janelas podem acumular água nas suas calhas, na calha de baixo, e essa calha, se ela não tiver exatamente vedada, essa umidade pode ser atraída e sugada pela parede, por uma questão natural de gravidade, e acabar manchando então a parte de baixo da sua parede, estragando a sua pintura, eventualmente estragando móveis e tudo mais. Então você precisa ficar muito, mais muito atento a essa questão das janelas. E você tem que testar também o funcionamento, a rolagem da parte exterior. Você tem que fazer circular as partes da janela para você verificar se o fechamento está perfeito, se está vedando realmente. Isso é uma questão muito importante de você avaliar no imóvel que você está adquirindo. Outro detalhe muito importante, além das janelas, é você avaliar a questão do piso. O piso deve estar de acordo com o que consta no memorial descritivo. Por exemplo, o piso que você adquiriu, no momento que você adquiriu, é um piso determinado, vai estar nos quartos, vai estar na sala, nos corredores, vai estar nos banheiros, nas áreas frias. Todos esses itens estão alencados lá no memorial descritivo. Você precisa observar esses detalhes para ver se na hora da entrega você está recebendo exatamente do jeito que está no memorial ou por algum motivo foi substituído por produtos da mesma qualidade. Então observe muito isso e você com certeza não será prejudicado nesse processo de vistoria e avaliação do seu imóvel novo, tá bom? É muito importante que você esteja atento a esses detalhes, tá bom? Um minutinho mais. O outro detalhe que você tem que avaliar quando você estiver fazendo vistorias em apartamentos. Ou seja, é o fechamento das portas, se ela está trancando direitinho, se a chave está funcionando, se está tudo certinho. E se por acaso o representante da construtora falar para você, olha, tem um quarto que nós perdemos a chave, não estamos podendo abrir, você não deve aprovar essa vistoria sem que você tenha acesso a essa dependência que por algum motivo está fechada. Porque pode haver algum problema grande lá dentro e sem você ver, você não pode aprovar. Isso é raro de acontecer, mas já aconteceu, eu tenho ciência de que isso já aconteceu, de pessoas que não acessaram determinados cômodos do imóvel e acabaram descobrindo que existia um vazamento ou alguma coisa do tipo que ele acabou tendo que arcar isso depois porque acabou aprovando na confiança. O que você tem que lembrar bem é que aquela pessoa que está lá, representante da construtora, mostrando o apartamento para você, ela é funcionária da construtora, não é seu funcionário. Portanto, ela não está ali para defender os seus interesses. Ela está ali para defender os interesses da construtora. Por mais honesto que eles sejam, eles querem que você aprove o apartamento, porque isso para eles é muito melhor, que terão menos manutenção ou terão problemas menores depois, uma vez que você aprovou o apartamento. Então, seja criterioso ou criteriosa na hora de avaliar todos os itens do apartamento que você comprou e com certeza você não terá problemas futuros, tá bom? Essa vistoria e avaliação, ela é válida também para as áreas externas e é válida também para o sistema de elevadores. Então você pode analisar tudo quando você estiver fazendo isso. Avalie não só o apartamento em si,
mas as áreas de lazer, as áreas dos elevadores, muito provavelmente quando você estiver fazendo essa vistoria, o apartamento não vai estar totalmente pronto, digamos assim. As áreas de lazer não estão prontas, não estão decoradas, provavelmente vão estar empoeiradas e tudo mais, mas se você puder ter acesso a essas áreas, realmente você vai poder ter informações mais precisas na sua tomada de decisão e na hora de você aprovar então a vistoria do seu novo apartamento. Então, fique atento a esses detalhes e se tiver algum problema grave, marque com algum tipo de marcador. Muitos proprietários de imóveis usam, digamos assim, adesivos coloridos, pode ser um adesivo vermelho, redondo, enfim, que você pode ter numa gráfica, ou você mesmo recorta esse adesivo e você marca então aonde que está ocorrendo o problema, quando isso ocorrer de verdade, e você então não aprove aquela vistoria se você encontrar algum problema grave que não possa ser resolvido na hora, como por exemplo um vazamento do apartamento de cima, que você vê aquela mancha escura lá e aquilo não vai ser resolvido na hora, então isso você tem que reprovar. Mas, por exemplo, um rodapé que está solto, a construtora tem pessoal lá capaz de vir na hora e resolver. Já resolve, tá solto esse rodapé, ele vem e prende. Ah, tem um vazamentozinho aqui no sifão. Eles vêm e resolvem na hora. Então, você, naquele período que você está dentro do apartamento fazendo a vistoria, eles podem fazer correção dessas coisas pequenas para que você aprove na hora ali a vistoria. Mas se for algo que precise de um trabalho mais forçado, quebrar alguma coisa, ou resolver a questão de um vazamento, como às vezes acontece, aí você não deve aprovar, mesmo que a construtora fale assim, não, fique tranquilo que nós vamos resolver isso hoje mesmo. Não aprove isso, porque com certeza você vai ter problemas depois. Você aprova aquilo que for resolvido na hora, aceita aquilo, mas se surgir algum problema de infiltração, alguma coisa que você veja que não vai ser resolvido na hora, não aprove, tá bom? Coloque lá a bolinha vermelha e fale, eu não vou aprovar porque esse problema ele precisa ser resolvido e precisa de um profissional e precisa de um trabalho um pouco mais dedicado, digamos assim, um pouco mais profundo para resolver essa questão do vazamento, tá bom? Então eu espero que você tenha aproveitado essas dicas de como você deve vistoriar o seu novo imóvel. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí embaixo, ativa as notificações, que eu sempre estarei trazendo vídeos novos com dicas importantes para você ver, para você viver melhor com o seu imóvel, você ter uma qualidade de vida melhor e você poder avaliar todas essas questões imobiliárias na aquisição, na vistoria e todos os detalhes relativos a seu imóvel aí, tá ok? Desde documentação, dicas importantes, tudo mais. Então se inscreve aí, espero que você tenha aproveitado, que você curta as informações aqui e volte sempre, porque sempre colocarei novos vídeos com dicas importantíssimas para você que quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Tá ok? Romildo Coelho ajudando você a morar melhor.